Então, pessoal, boa tarde a todos. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Fiquei mais tranquilo porque os meus dois colegas aqui falaram antes de mim também não vêm do berço da filosofia, né? Eu também não. Eu venho das ciências sociais na minha graduação aqui na UENF, no Rio de Janeiro. E agora eu fiz a especialização e agora estou fazendo mestrado em ciência da religião na UFJF. Eu sou integrante do NERFI, o Núcleo de Estudos de Religiões e Filosofias Indianas. E, como também já falaram aí, né, o meu lugar de fala é do movimento Hare Krishna. Eu sou integrante do movimento Hare Krishna da ISKCON há 10 anos. E hoje, desde a graduação, eu venho pesquisando sobre filosofia e religião indiana. Bom, a minha apresentação hoje é as Upanishads na tradição Gaudiya Vaishnava. Bom, os principais tópicos, né, que eu vou abordar hoje são as Upanishads, então eu vou fazer uma breve introdução aí do que são esses textos filosóficos sagrados da Índia Antiga e tão importantes para as religiões indianas e para a filosofia indiana. No segundo momento eu vou falar sobre o Vaishnavismo Gaudiya, que é o Vaishnavismo específico da região da Bengala, ali, do nordeste da Índia. São os adoradores de Vishnu, ou de Krishna, né, como a gente vai ver, de Gouda, do Império Gouda, que era essa região ali da Bengala ocidental. No terceiro ponto, como que os Vaishnavas Gaudiyas enxergam as Upanishads, lidam com as Upanishads, qual é a importância desses textos para essa tradição, né? E, por fim, que talvez seja um dos tópicos principais aqui, que eu defendo aqui no meu trabalho, é que as Upanishads não são um conjunto de literaturas específicos, eles são, na verdade, uma categoria, um tipo de texto e que podem variar, né, dependendo de linhagem para linhagem, dentro aí esse grande ramo, esse grande guarda-chuva que é o hinduísmo, aquilo que a gente convencionou chamar de hinduísmo, né? Bom, então vamos para o primeiro ponto, que são o que são as Upanishads, né? Então, as Upanishads são textos filosóficos, religiosos também. Eles estão na última parte da literatura dos Vedas. Então nós temos os 4 grandes livros dos Vedas no hinduísmo, que tratam basicamente de rituais, orações, mantras, né, saudações às divindades. E as Upanishads vão tratar, na verdade, de questões filosóficas, de conceitos filosóficos, de debates. Então, esses Upanishads eles vão ter algumas características. Primeiro, o assunto. Geralmente, os Upanishads vão estar sempre em volta desses 3 assuntos. Primeiro, o Atma, o indivíduo, o que o ser realmente é, né? O segundo assunto é o Brahman e Ishvara, ou seja, o Criador Supremo, o Controlador Supremo, o que é a essência de tudo, alguma coisa assim. Eu estou falando vários termos porque aí vai depender de cada tradução, vai depender de cada linhagem, vai depender de cada Upanishad, tá? Mas o assunto geral é mais ou menos esse. E por fim, o terceiro assunto também que é muito comentado nas Upanishads é Prakriti, que é a natureza deste mundo que estamos habitando agora, a natureza do mundo material, a natureza da ilusão de Maya. Então esses são os 3 assuntos, os 3 pontos principais que as Upanishads vão ali se focar e debater e aonde elas vão sempre orbitar, né? São esses assuntos e, obviamente, qual a relação entre eles. Então, cada texto das Upanishads vai não só descrever e explicar o que são esses termos importantes para a tradição indiana, né? Atma, Brahman, Ishvara, Prakriti, mas também qual é a relação entre eles. E muitas vezes é isso que vai fazer a diferença, criar a diferença entre uma linhagem religiosa, filosófica e outra. Vai ser a natureza desses conceitos e a natureza da relação entre esses conceitos, essas entidades. Nós temos várias escolas ortodoxas, são chamados os darshanas, né, no hinduísmo. Aqui eu estou falando basicamente da escola do Vedanta. E a escola do Vedanta tem assim seu grande expoente com Shankaracharya, do século VI. Foi um grande santo filósofo que reinterpretou e, vamos dizer assim, foi uma das importantes figuras para o renascimento do hinduísmo, né, visto que antes o budismo tinha tomado assim, a Índia. Então, a partir do século VI, com Shankara, o hinduísmo volta a se tornar mais popular, mais comum. Então ele é uma figura muito importante para a religião indiana, para a filosofia indiana, e ele foi um dos primeiros mestres dessa escola do Vedanta, que selecionou dessas Upanishads, são vários textos que são essas Upanishads, mas ele selecionou 10 e colocou esses 10 textos como os principais, os mais importantes, e fez aquilo que é muito comum na tradição indiana, que é comentar cada um deles, verso a verso, né, sutra por sutra, para dar ali o seu parecer, a sua interpretação da sua filosofia, a partir daqueles 10 Upanishads. Então, são várias Upanishads, mas 10, né, são as principais, pois foram selecionadas, vamos dizer assim, escolhidas por esse santo filósofo Shankaracharya.
seguindo aqui, agora eu gostaria de falar de vocês, a gente já falou de Vedanta, né? E essa escola do Vedanta tem a sua linhagem com Shankaracharya, mas também vão ter outras linhagens do Vedanta, e o Gaudiya Vaishnavismo é uma dessas linhagens, também chamado de Vaishnavismo da Bengala, né, de West Bengal, da Bengala Ocidental. Essa linhagem ela é fundada no século XV pelo também santo filósofo Shri Krishna Chaitanya. Ela faz parte de um movimento na Índia medieval conhecido como movimento de Bhakti, quando você teve o surgimento de vários movimentos religiosos e filosóficos na Índia que tinham o seu foco, tinham ali o seu objetivo principal na questão de Bhakti, que a gente pode traduzir como devoção ou como amor ao divino. A partir do século XV, né, quando Krishna Chaitanya funda esse movimento, ele tem ali um crescimento de adeptos pela Bengala, mas de forma geral nunca foi um movimento muito grande número de adeptos, né? Até que ele tem o seu renascimento no século XX, com dois importantes mestres, pai e filho, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakura, Bhaktivinoda Thakura e Bhaktisiddhanta, pai e filho, né? Eles vão causar aí um renascimento do Vaishnavismo da Bengala no século XX, da virada do século XIX e da primeira metade do século XX, escrevendo textos e publicando artigos, publicando revistas, até que há uma explosão da popularidade do Vaishnavismo da Bengala com o discípulo de Bhaktisiddhanta Saraswati, que é Srila Prabhupada, Bhaktivedanta Srila Prabhupada, que é o mestre responsável por trazer essa religiosidade, essa filosofia da Índia para o Ocidente. E aí ele funda aquilo que popularmente a gente conhece hoje como o movimento Hare Krishna. Ele funda essa instituição, a ISKCON, na International Society for Krishna Consciousness, e que isso na década de 60 do século passado, e se torna um movimento mundial, né? E cresce de um jeito assim surpreendente, se torna presente na cultura pop. Então existem músicas dos Beatles com o mantra Hare Krishna, enfim, se torna um movimento religioso muito conhecido. E nos dias de hoje, no século XXI, é uma religião consagrada em várias partes do mundo, com templos, com comunidades rurais, já com um número considerável de adeptos ao redor do mundo, inclusive no Brasil. E, novamente lembrando, né, o Vaishnavismo da Bengala tem como o centro da sua filosofia, da sua teologia, a Bhakti Yoga, a yoga, conexão com o divino através de Bhakti, de devoção, no caso do Vaishnavismo da Bengala, devoção a Krishna, e o Deus Krishna e a sua potência feminina, Radha. E toda a sua filosofia roda em torno dessa questão da devoção e do amor e do serviço amoroso ao divino. Bom, agora que a gente entendeu, que eu já deixei aqui um pouco mais claro, né, o que são as Upanishads, esses textos filosóficos que são adotados por todas as vertentes filosóficas da Índia, religiosas da Índia, e a gente já entendeu o que é o Gaudiya Vaishnavismo, eu gostaria de falar como que o Gaudiya Vaishnava vê as Upanishads, né, e, vamos dizer assim, se utiliza das Upanishads dentro da sua filosofia, da sua teologia. Como eu disse lá no início, existem várias linhagens do Vedanta, e cada linhagem do Vedanta vai dar uma importância diferente para as Upanishads. A linhagem, por exemplo, de Shankaracharya, que quem escolheu essas 10 Upanishads como as principais, é quem provavelmente vai colocar as Upanishads como um dos textos mais importantes da filosofia Vedanta, ou o conjunto de textos, né? Talvez um dos conjuntos de textos mais importantes. No Vaishnavismo da Bengala, a coisa é um pouco diferente. Então, a gente tem, no início, na fundação dessa linhagem, não tivemos nenhum comentário, nenhuma verdadeira preocupação em cima das Upanishads. Somente no século XVIII é que, por uma certa pressão social das outras linhagens do Vedanta, né, que de certa forma desmereciam a linhagem da Bengala por não terem ou não darem importância a certos textos, é que esse mestre Baladeva Vidyabhushana, no século XVIII, ele vai comentar alguns textos que as demais linhagens do Vedanta consideravam essenciais. Ele vai fazer isso basicamente para validar a linhagem Gaudiya, a linhagem da Bengala. Então ele vai ele vai comentar textos das Upanishads, também textos do Brahma Sutra, né? Agora, o interessante é que o texto que Baladeva Vidyabhushana traduziu do Brahma Sutra, ou Vedanta Sutra, como também é conhecido, que é um texto muito importante, nós temos acesso a ele até hoje, inclusive a versão dele em português, editada pela ISKCON, né, pelo movimento Hare Krishna. Mas
Se diz que ele também fez um comentário às 10 Upanishads que Shankara selecionou, mas esses comentários se perderam, né? Eles se perderam na história e não temos registros deles. Isso é o primeiro indício que demonstra como que essa linhagem, a linhagem da Bengala, não dá tanta importância às Upanishads assim quanto às demais linhagens. Então esses comentários seguiram perdidos, a não ser pelo comentário de uma Upanishad, que é o Iso Upanishad. E aí no século XIX e no século XX nós temos esse renascimento do Vaishnavismo da Bengala através de Bhaktivinoda Thakura e seu filho Bhaktisiddhanta Saraswati. E, novamente, esses dois expoentes, né, da linhagem não vão comentar nenhuma Upanishad, não vão se preocupar com as Upanishads e vão somente comentar o Iso Upanishad, que foi a única que sobrou de Baladeva Vidyabhushana. No século XX, um discípulo de Bhaktisiddhanta Saraswati, Bhakti Pragyananyati Swami, ele sim vai se debruçar sobre essas 10 Upanishads de Shankaracharya, né, e vai traduzi-las para o inglês e também fazer os comentários dentro da filosofia do Vaishnavismo da Gaudiya, né, do Vaishnavismo da Bengala. Esse texto a gente não encontra ele no Brasil, foi editado com pouquíssimos números. Por sorte, a gente pode achar ele na internet, alguém colocou ele escaneado, né? Mas assim, não foi uma literatura que dentro dessa religiosidade se expandiu ou teve uma força. Novamente, aí a gente percebe como que, mesmo havendo a literatura, né, havendo comentários sobre os Upanishads, ele é pouco considerado e ficou algo meio esquecido. Na segunda metade do século XX, Srila Prabhupada vem ao Ocidente, funda o movimento Hare Krishna, né, funda a ISKCON, a International Society for Krishna Consciousness, e continua mais um mestre dessa tradição que não vai se importar muito com as Upanishads, a não ser o Iso Upanishad, só que agora ele vai deixar claro algumas questões do porquê que isso acontece, né? Nós temos duas questões aí principais do motivo dessa tradição não se importar tanto com as Upanishads. A primeira, que eu vou explicar mais à frente, o próprio fundador dessa linhagem, Krishna Chaitanya, afirmou que melhor do que as Upanishads seria um outro texto que é o Bhagavata Purana, o Bhagavatam, também conhecido como Bhagavatam, que esse sim seria o verdadeiro conhecimento. Então, as próprias palavras do fundador já eliminam a necessidade do estudo das Upanishads. O segundo ponto importante de ressaltar aqui é que Srila Prabhupada, como ele começou o movimento nos Estados Unidos no auge da contracultura, do movimento hippie, ele não queria, palavras dele, né, na própria biografia dele, ele não queria que os seus discípulos ocidentais lessem as Upanishads para não confundir e acabar criando maus entendidos sobre as linhagens, né, do Vedanta. Assim, eles teriam que compreender muito bem a linhagem Gaudiya Vaishnava para daí então depois se preocupar com as Upanishads ou nem se preocupar com isso. Por fim, Bhanu Swami, um discípulo de Srila Prabhupada, no século XXI, por volta de 2004, 2005, 2006, ele lançou uma série de livros em que ele também traduz para o inglês e comenta as Upanishads, agora sim, né, dentro de um outro contexto, né? A ISKCON, o movimento Hare Krishna já tem mais de 50 anos, então está no momento em que essa filosofia já está estabelecida na instituição, já está estabelecida nos devotos. Então esse mestre, Bhanu Swami, levantou essa questão: por que não agora que já estamos estabelecidos, que já sabemos qual é a nossa linhagem, como é o nosso Siddhanta, né, a nossa filosofia, por que não estudar as Upanishads? Ele lança uma série de livros em que ele vai separar em 3 volumes essas 10 Upanishads, a tradução e o seu comentário, né? Bom, esse exemplo do movimento Hare Krishna nos mostra como as Upanishads podem ser vistas como uma categoria e não como um conjunto de textos fechado, né? Em que sentido? Isso acontece na linhagem Gaudiya, obviamente, como eu estou dando o exemplo aqui, mas em outras também. Para os Gaudiyas, como eu acabei de dizer, pelo próprio fundador, Shri Krishna Chaitanya, as Upanishads não são um texto a serem considerados tão importantes, não por não terem o conhecimento, mas por possuírem outros textos que devem ser estudados e que, consequentemente, seguem esse modelo de categoria das Upanishads. 2 deles que a gente pode citar, que são muito importantes para os Vaishnavas da Bengala, é o Bhagavatam, ou Bhagavata Purana, tem esses 2 nomes, que é a base de toda a teologia e filosofia dessa linhagem, é considerado uma Upanishad por essa linhagem, pelos assuntos e pela forma como ele é tratado, e a Bhagavad Gita, que é muito conhecida, né, talvez o texto filosófico, teológico indiano mais conhecido, que às vezes é até chamado de Gita Upanishad.
Então, o que esses dois textos têm que acabam por serem considerados Upanishads por essa linhagem ou talvez também por tantas outras? Basicamente, o que um texto precisa para ser considerado uma Upanishad por uma linhagem do Vedanta não é só ele estar fechado dentro de uma lista de o que é Upanishad e o que não é, mas possuir pelo menos duas características importantes. A primeira delas é o diálogo mestre-discípulo. Então, a própria palavra Upanishad, numa tradução livre, ela significa sentar-se perto do mestre. Todos esses textos são escritos em formato de diálogo. Né? Alguém que está numa posição de mestre, não necessariamente um mestre mesmo, mas alguém que está numa posição de informar algo para uma pessoa, para um segundo, que está ali numa posição de aprender, de ouvir, de indagar, de perguntar. Então, o texto se dá sempre nesse formato de diálogo. Isso é uma coisa muito importante para ser categorizado como Upanishad. A segunda coisa são os temas. Então, um texto que vai tratar de Atma, o indivíduo, que vai tratar de Atma, Jiva, Jivatma, são conceitos similares, enfim, não vou me estender muito aqui sobre isso. Mas um texto que fale sobre Atma, um texto que fale sobre Brahman ou Ishvara, né, o Senhor Supremo, o controlador, a energia de tudo. E um texto que fale sobre Prakriti, a energia material, a natureza desse mundo, o que é realmente esse mundo que nós habitamos. Qualquer texto dentro da tradição indiana que fale desses três assuntos e a relação entre eles também pode ser considerado uma Upanishad. Então, esses dois pontos são importantes para que um texto seja considerado uma Upanishad. Novamente, só para ficar claro, para já encerrar aqui a minha fala, o que eu coloco aqui, baseado também nas pesquisas do professor Dilip Londo, é que as Upanishads não são um conjunto de textos fechados, né, ali, redondinhos. Elas são, na verdade, uma categoria, um tipo de literatura que segue algumas premissas, como eu coloquei aí, duas delas, pelo menos essas duas, o diálogo mestre-discípulo e os temas filosóficos, teológicos, né? E que se o texto estiver dentro desses temas, dentro vamos dizer, dessa moldura literária, dessa fórmula literária, ele pode, e geralmente é considerado por muitas tradições e por muitas linhagens, como uma Upanishad, mesmo não tendo Upanishad no nome, ou mesmo não estando dentro da lista fechadinha de Upanishads. Bom, essa era a minha apresentação, eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido proveitoso a todos. Tá aí o meu e-mail, caso alguém queira depois me mandar alguma coisa, fazer uma contribuição, dialogar, conversar. E é isso, muito obrigado.